Mas vamos lá, Então cara, vamos vamos lá. começar esse bate-papo aí, Então senão a vamos galera lá. vai saindo também. Vai embora, né? Então, É, obrigado, né, você ter aceitado o convite. Nós não precisa de apresentação, acho que nem minha nem sua, a turma é toda conhecida nossa. Então nós já claro. vamos começando aí, vamos começar a falar de Punitive Damages, né? Que é interessante que é um instituto que nasceu no Common Law a partir da teoria do desestímulo de condutas desviantes, né, de condutas abusivas, de condutas ilícitas, de condutas que contrariam a boa-fé objetiva. Tem várias nomenclaturas, a que ficou mais famosa é Punitive Damage, mas quando surgiu lá no direito inglês era Exemplary Damage, né, danos exemplares, que é uma ideia mais interessante para mim, que é a ideia de servir de exemplo, de dano educativo, né, uma função educativa do dano. Tem também uma outra função, uma outra nomenclatura interessante que é utilizada, que é Vindictive Damage, que é danos vingativos. Isso é interessante que desde os romanos eles já diziam que o direito é a sombra da vingança. E isso é Isso. muito interessante, né? Que o Instituto da Responsabilidade Civil, ele evoluiu a partir deste instinto primitivo humano de vingança. Ele foi domando esse instinto de vingança e parece que hoje a gente não, a gente quer voltar, né, domesticados, né, civilizados, queremos voltar ao que era antes. Então é um tema muito interessante, vai ser muito legal da gente tratar aqui, né? Ele surge lá no direito inglês no século III. O primeiro caso que se tem notícia é um caso de um contrato de locação que o inquilino, antes de devolver o imóvel, destruiu o imóvel todo. Então foi aplicado o valor dos prejuízos multiplicado por 3, com essa finalidade da lógica da exemplariedade, né, que os inquilinos não fizessem Uhum. isso. Isso depois foi para o Estatuto de Gloucester, em 1278. Olha só que interessante, né? E é interessante que no Brasil a gente tem casos, falam, não existe punitive damage no Brasil. Eu poderia citar só 2 aqui, rapidamente, a título exemplificativo, da Lei de Direitos Autorais, que tem no caso de pirataria de obras intelectuais, pirataria de livros, né, de softwares, o valor de 3.000 vezes o valor de cada exemplar é reproduzido fraudulentamente, né? É um punitive damage Uhum. até bem alto. Se você pegar aí Sim. um programa de computador que vale 10.000 reais, qual é o valor da responsabilidade civil nesse caso? Atinge a cifra de milhões. Né? E na própria Lei de Direitos Autorais também tem a questão de não recolhimento da verba do ECAD, no caso de execução pública de obras musicais, que o valor da indenização é de 20 vezes o valor que deveria ser inicialmente pago pelo ECAD. Então, nós temos punitive damages previstos no nosso texto legal. Eu acho que o que a nossa live hoje pode contribuir é tentar apaziguar um pouco essa torre de Babel. E eu queria até te passar aí a palavra para você dar uma visão para a gente aí. Como é que o STJ tem visto isso? Quais são os conceitos que têm sido trazidos na nossa jurisprudência? Cara, eu queria fazer, em complemento a isso que você trouxe, eu nem tinha essas informações aí, né, lá da Inglaterra, do século III, já me acrescentou essa live. Cara, Uhum. Poli, seguinte, o que eu vejo, até porque eu trabalho muito, né, com essa dialética do civil e do penal, sendo professor de civil e sendo delegado federal, então eu sempre, especialmente quando eu trabalho responsabilidade civil com os meus alunos, eu gosto de fazer essa interdisciplinaridade que eu acho que ela ajuda muito no raciocínio jurídico da galera. O que eu penso assim? No direito civil, quando a gente fala de responsabilização civil, claro, a gente tem lá os elementos, a conduta, o nexo, o dano, mas o foco da responsabilidade civil é o foco na vítima. Nós estamos preocupados como é que nós vamos recolocar aquela pessoa, aquele sujeito de direitos que foi lesado, como é que nós vamos, ao máximo, tanto quanto possível for, recolocá-lo naquela situação que ele vivenciava antes daquela lesão injusta, antes daquele dano injusto. Os ingleses até chamam, né? Compensatory damages, ou seja, os danos que vão compensar a vítima. Pois é, Uhum. o direito civil está preocupado com o que foi feito, qual foi o dano, qual foi a conduta lesiva e contra quem se fez aquilo. Ou seja, ele está focado na conduta e no ofendido. O direito penal já é o contrário. O direito penal, ele foca muito mais na figura do agressor.
Então o direito penal, ele vê aquele dano, ele vê aquela situação, ele vê aquela contrariedade ao ordenamento e ele pergunta, quem fez isso? Eu vou punir. Ou seja, a ideia de punição, ela é muito mais presente e naturalmente presente, vindo até de uma ideia lá de trás também de vingança, a origem é a mesma, né? Lá no direito penal. Então o direito penal sempre está preocupado em saber quem fez aquilo, porque eu vou sancioná-lo com a dupla finalidade. Tanto promover uma prevenção especial para que aquela pessoa não repita aquele tipo de dano, para que ela fique privada eventualmente da sua liberdade e não possa vir a reiterar aquela conduta lesiva. E também o direito penal vai estar preocupado numa prevenção geral. Olha, esse cara fez isso, ele matou alguém, ele está lá de 6 a 20 anos na cadeia, não façam isso, porque senão vocês terão o mesmo destino com a supressão da sua liberdade. Quando a gente traz essa lógica do direito penal para o direito civil, muita gente acha estranho. Peraí, mas o direito civil teria uma função de punição? Será que essa função não fica reservada apenas ao direito penal e ao direito administrativo, eventualmente, né, com as sanções administrativas? Então, o primeiro paradigma que eu acho que a gente tem que quebrar, Poli, na cabeça de quem está nos assistindo, quanto à ideia dos punitive damages, eu também prefiro muito mais a expressão exemplary damages, porque danos exemplares é muito mais significativo para a nossa tradução do que danos punitivos. Os danos em si já são punitivos, então não faz sentido na tradução literal para a língua portuguesa esses punitive damages. Então, o que eu penso? Eu penso que nós temos que, num primeiro momento, entender que o direito civil vem, no mundo inteiro, passando por uma transformação que em outros países de tradição da common law já é uma tradição secular, como o Poli colocou, de esse direito privado também ter uma função punitiva. Ou seja, um direito privado que mira o futuro e não apenas um direito privado focado no passado, em recomposição daqueles danos existentes. Então, a ideia de penas privadas, porque é daí que a gente extrai hoje a ideia dos punitive damages, é uma ideia ainda incipiente no sistema da civil law, mas no sistema da common law, como o Poli muito bem colocou, ela já é uma ideia bastante antiga. Então você, penalista, que eventualmente estiver nos assistindo, comece a entender que a pretensão do direito civil é começar a ter também um caráter punitivo, que, como o Poli perguntou, não tem sido muito aceito ainda no Brasil, seja por ausência de uma legislação específica, seja porque poderia gerar um enriquecimento sem causa das vítimas. Esse tem sido o principal fundamento do STJ para não permitir, né, a aplicação da teoria dos punitive damages. Enfim, eu acho que esse paralelo, Poli, entre o direito civil e o direito penal, ele é muito interessante para a gente trazer essa função que é típica de lá para cá também, para o direito privado. Sem dúvida nenhuma, né? E outra coisa também que se fala muito, o direito civil não tem a função de aplicar penas privadas, mas na responsabilidade contratual, né, a cláusula penal funciona como uma espécie de pena privada. Funciona como espécie de pena privada, porque você recebe, você pode receber mais, né, até 100% do valor, sem provar que houve dano, sem provar, né? Então, na verdade, ela já funciona como uma pena privada, mas parece que isso fica um pouco nublado. Você deu isso é interessante. Do direito autoral, né? O direito autoral já tem isso há muito tempo, pô. E se a gente for ter um trabalho meticuloso de pensar na legislação brasileira todos os casos de punitive damages, nós vamos falar, sempre existiu, desde outros tempos, né? E é interessante que, antes da gente começar a falar da aplicabilidade no Brasil, a gente tentar ver como que é a aplicabilidade nos Estados Unidos, né? Porque você falou bem aí dos compensatory damages, né? Isso. Lá nos Estados Unidos, eles tratam o punitive damages como uma espécie de dano autônomo. Eles falam no dano pessoal, no dano moral, eles falam no dano material, mas eles têm também uma espécie de dano autônomo, que decorre de um comportamento social que eles chamam de desviante ou abusivo, que ocorre muitas vezes quando uma pessoa age com uma negligência que prejudica o outro, ou mesmo com o dolo que prejudica o outro. É o que os romanos chamariam, né, do non lesare, né, não lesar, né, do princípio de não lesar. E tem muitos casos nos Estados Unidos que mostram isso, né? Eu poderia citar um, que é o caso do Ford Pinto, né, que é uma espécie, o nome para nós latinos, né, um nome
é um nome engraçado, né, vamos dizer, pitoresco, mas era o nome da perua que foi comercializada pela Ford nos Estados Unidos, e é um caso emblemático em que a Ford foi condenada ao pagamento de 100 milhões de dólares a título de punitive damages, porque ela, de forma dolosa, deixou de fazer um recall. Ela identificou a existência de uma falha no projeto do veículo, deixou de fazer o recall porque ela fez um cálculo e identificou que ficava mais barato pagar indenizações do que fazer o recall, do que evitar o dano, né, prevenir o dano. Então o valor da condenação foi o dobro do valor que custaria o recall, foi bem calculado nesse sentido. Então a gente verifica nesse caso um caso que demonstra uma conduta dolosa, porque nesse caso é uma conduta dolosa por parte da corporação ou dos dirigentes da corporação, que justificou a aplicação dos punitive damages. Porque as pessoas tendem a acreditar também que punitive damages lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou nos países de common law de uma forma geral, se aplica em qualquer situação de responsabilidade civil e fala, vai gerar uma indústria do enriquecimento ou algo desse tipo. Não, são casos específicos, lá eles têm os casos específicos. Você tem algum aí para tratar com a gente? Você lembra? Eu acho que lá nos Estados Unidos também a gente tem vários casos de uma tradição já de muito tempo, né? Eu separei aqui o caso daquele medicamento MER-29, que lá em 1967, né, lá na Califórnia, as pessoas começaram a tomar esse remédio que ele tinha uma indicação para redução de colesterol, mas ele tinha um efeito que poderia causar cegueira e catarata nas pessoas. Olha que interessante, Paulo, até porque a questão do nexo de causalidade também eu acho um pouco dramática na questão dos punitive damages. O nexo causal é sempre dramático, né? Sempre dramático. Acho que no Brasil a gente ainda precisa de mais e mais estudos. Nós vamos ter que ter outra live sobre nexo causal. Não, nexo de causalidade abre um buraco negro, né? E na primeira decisão lá, é porque um paciente que tinha tomado esse medicamento para a diminuição do colesterol tinha ficado com catarata, ele entrou com o primeiro processo lá na Suprema Corte da Califórnia e o pedido em 1967, olha como a coisa é antiga, galera, o pedido foi julgado improcedente. E qual foi o motivo? A ausência de nexo de causalidade. Ele não provou que a cegueira vinha do medicamento. Pô, e é uma prova, vamos combinar, né? Uma prova diabólica para um paciente provar isso, né? Na situação de vulnerabilidade e tudo mais. E aí, num segundo caso, alguns anos depois, no início da década de 70, outro paciente também compareceu à Suprema Corte do mesmo estado, da Califórnia, e conseguiu provar. Por quê? Porque aí ele pediu para o juiz para que a empresa apresentasse as provas do desenvolvimento do medicamento. A ideia de risco do desenvolvimento, né? A gente trabalha tanto hoje. E aí a empresa ficou numa sinuca de bico. E a gente sabe que nos Estados Unidos o sistema é um pouco diferente. Se ele assume a culpa, ele pode ter uma diminuição do valor que ele vai pagar, né? Existe todo aquele sistema de, entre aspas, uma delação premiada também no campo civil. Enfim, a empresa admitiu que nos testes que ela tinha feito com macacos, Poli, de 24 macaquinhos, 20 tinham ficado cegos. Mas ela já tinha gasto tanto dinheiro para o desenvolvimento daquele remédio que ela preferiu o quê? Meter o pau, tocar em frente, comercializar o medicamento e ver o que dava. O que deu? As pessoas desenvolveram catarata e cegueira. Então, nesse caso, além dos danos compensatórios às vítimas, essa empresa, por essa conduta, esse ponto que você falou é fundamental. Acho que a Maria Celina Bonan de Moraes ela usa uma expressão que é ótima. Condutas ultrajantes. Por essa conduta ultrajante, essa empresa foi condenada lá a pagar, né, para a vítima 17 mil dólares. Lembrando que o dólar na época valia muito menos do que vale hoje, né? Corrosão da moeda. E 100 mil dólares na época, na década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, de 100 mil dólares. Ou seja, mais de 5 vezes o valor que ela tinha sido condenada pelos danos compensatórios. Então, há uma longa tradição nos Estados Unidos sobre isso. Acho que você separou mais um aí, não foi? Foi. E essa questão aí do valor da indenização, a gente tem que contextualizar mesmo, né? Porque aumenta. Esse primeiro caso que eu falei para vocês, o valor da indenização foi de 1.000 libras. 1.000 libras hoje não poderia ser falado em punitive damages, algo nesse sentido. Interessante que você falou também aí da delação premiada, seria uma confissão premiada, né? Confissão premiada, né? Tem um outro caso aqui que eu separei que é interessante para a gente fazer a distinção da conduta dolosa para a conduta culposa, que é o caso da McDonald's,
de uma senhora de 73 anos chamada Stella Liebeck, que passou no drive-thru da McDonald's junto com o sobrinho para tomar o café da manhã, depois de terem levado alguns familiares no aeroporto. Eles pararam o carro no estacionamento da McDonald's e ali no momento em que eles estavam se preparando para tomar o café, o copo de café derramou na perna dela e ela teve queimadura de 3º grau, ela quase morreu. Quando ela foi procurar a McDonald's para algum tipo de auxílio hospitalar, com despesas que tinham ficado em torno de R$10 mil, a McDonald's simplesmente não quis, né, continuar. Então ela resolveu levar a questão para frente e eles descobriram que o café da McDonald's era servido a uma temperatura de 80 graus Celsius, né, que é uma temperatura que, né, quase 100 graus, Fervendo. A água entra em ebulição, né, fervendo. Os médicos, no caso dela, falaram que se ela tivesse bebido o café a 80 graus Celsius, ela teria tido aquela queimadura por dentro. Daí para a gente ver a importância do negócio. E nesse caso, durante o processo, foi descoberto que havia 700 reclamações anteriores de queimaduras, não tão graves quanto essa, mas houve 700 reclamações anteriores de queimaduras com o café e a McDonald's não tinha alterado em nada o seu comportamento. Então eles acharam um comportamento negligente com o consumidor, né, culposo, não é que havia o dolo, mas havia a culpa, e neste caso eles consideraram que a conduta desviante, ultrajante, né, que a conduta abusiva, ela não precisa ser dolosa para gerar o punitive damages, porque há o dever de cuidar, né? O fornecedor, ele tem o dever de cuidar dos interesses e direitos dos consumidores. A sociedade não pode criar uma cultura de negligência com o direito alheio. Então, mesmo no caso de ser culposa, deve ser. Aí depois, esse caso dela é interessante, porque o valor inicial da indenização foi 5 milhões, e depois acabou tendo um acordo, a gente não tem a informação de quanto ficou, mas o interessante é que, nesse caso, que mostra, né, que eles começaram a falar na mídia dos Estados Unidos como uma campanha difamatória dos punitive damages. Começaram a colocar a xícara de café mais cara do mundo, o café estava quente, né? Então eles começaram a fazer uma campanha difamatória dos punitive damages e eles conseguiram fazer uma reforma na tort law dos Estados Unidos, na lei de danos, implementando lá um dispositivo que se chama Caps on Damages, que seria corte nos valores da indenização. Por quê? Porque nos Estados Unidos o valor da indenização é inicialmente fixado por um júri popular. Esse tipo de ação é o tribunal do júri que define. Então os valores estavam muito altos. Então o que acontece? O júri fixa, hoje funciona assim, né? O júri fixa o valor e o juiz tem a faculdade de cortar esse valor, de reduzir equitativamente o valor da indenização. Eu acho que você também pegou outro caso aí, né, Bruno? Que aplica exatamente isso que você acabou de falar, que é o caso da BMW versus Gore, que foi lá em 1996, esse então já da década de 90, e esse é super interessante, né, Paulo? Eu e você, a gente gosta de carro, imagina, a gente separa uma grana, junta um dinheiro, né, trabalha pra caramba e compra uma BMW. Aí a gente compra a BMW maravilhosa, aí um dia você leva a BMW na concessionária para fazer uma manutenção, aí o pessoal fala assim para você, você repintou essa BMW? Não, tá louco? Comprei ela 0 quilômetro. Não, essa BMW já foi feito retoque, né? Eu tô vendo que ela foi toda repintada. Aí o cara, não, peraí, eu comprei essa BMW 0, ela veio da fábrica na Alemanha. Peraí, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Aí ele entrou com uma ação contra a BMW também confessou, exatamente, né? Confessou, exerceu esse benefício e falou, olha, vamos contar para vocês a verdade, tá? Esses carros aqui desse lote, um determinado lote, eles vieram de navio da Alemanha e no oceano, eu nem sabia disso, pô, tem um processo de chuva ácida, que às vezes é muito mais ácido do que aqui no continente. E essa chuva ácida que pode ter no meio do oceano ali, no transporte desses por navios, ele pode ofender a pintura que é feita nos veículos. Então, o que aconteceu? Os veículos chegaram nos Estados Unidos com a pintura meio avariada,
não ia Que dano vender um carro, chique esse, né? né? Chegou lá meio avariada, a BMW, ao invés de fazer um feirão, né? Feirão da pintura avariada, igual a Fiat aqui fez uma vez, né? Que Isso. tomou aquela Uhum. chuva de granizo violenta, né? Vendeu um monte de carro, tudo cheio de pipoco de granizo. Mas Uhum. a Fiat foi honesta. Mas a Foi. BMW não, ao invés de fazer um feirão de carro deteriorado pela chuva ácida, ela fez o quê? Repintou os carros e vendeu, omitindo essa informação relevante do consumidor. Então, ela foi condenada, eu esqueci o estado agora, mas acho que foi no estado, enfim, num estado que é americano, ao pagamento. Foi pedido 4 milhões de punitive damages, tá? 4 milhões de punitive damages. Aí a corte lá do estado fixou em 2 milhões. A BMW recorreu para a Suprema Corte Americana, que fez exatamente isso que você falou. Não, 2 milhões está demais. Vamos cortar isso aqui. Eles baixaram para 1 milhão. Ou seja, o que aconteceu nesse caso? A BMW, uma empresa mundial, foi condenada porque aquela conduta dela foi uma conduta extremamente ofensiva, aquela omissão foi uma omissão, aquela negligência foi extremamente grave e, excepcionalmente, como você muito bem colocou, Polly, ela foi o quê? Condenada ao pagamento desses punitive damages. Então é um tema muito interessante e que nos Estados Unidos, já que você colocou, eu separei aqui, dando uma estudada para essa live, eu achei muito interessante, porque lá, Polly, não sei se você sabe, a própria Suprema Corte, quando analisou esses precedentes, como no caso da BMW, sobre punitive damages, a Suprema Corte lá já tem vários julgados sobre punitive damages, nos precedentes, como ratio decidendi, a Suprema Corte lá ela fixou alguns parâmetros, alguns critérios para avaliar aqueles casos que venham dos estados até a Corte Suprema norte-americana. Olha que legal, Paulo. Primeiro, a gravidade, como a gente está falando desde o começo. Primeiro ponto que tem que se olhar, a gravidade do comportamento do ofensor. Peraí, foi uma conduta trivial, que ele ofendeu uma pessoa só, ou foi uma conduta em que ele expôs a dano direitos de um sem número de pessoas? Olha os casos que a gente contou. Ford Pinto, o medicamento, o McDonald's, a BMW. Aqui nós não estamos falando de uma lesão a um sujeito. Nós estamos falando de uma lesão a uma coletividade de sujeitos. Lesões reiteradas. Um comportamento ultrajante que é reiterado e que ofende várias pessoas. E muitas vítimas talvez desconhecidas, né, Bruno? Que nem sabem que sofreram aquele dano. Completamente vulneráveis, né, Polly? Que não conseguem nem sequer identificar que estão sofrendo aquele dano ou submetidas a um possível dano, com uma potencialidade de dano dentro de uma função preventiva, que a responsabilidade civil também pode ter, né? Se o dano foi físico ou moral, ou seja, a preocupação aqui com os direitos da personalidade. Nós estamos preocupados não apenas com aspectos econômicos. Olha o do Ford Pinto, olha o do McDonald's, olha o do medicamento. Né? Integridade física, integridade psíquica, não é verdade? Todos aqui focados nessa ideia de violações a direitos da personalidade. Olha o terceiro, Paulo, você vai adorar porque você acabou de falar dele, ó. Se a vítima estava ou não em situação de vulnerabilidade. Então, nós descartaríamos, por exemplo, essa situação de punitive damages quando fosse um contrato entre dois iguais. Por exemplo, a Ford contratando peças da BMW. Peraí, aqui não vai caber, irmão. Aqui são dois gigantes, né? Não há briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. A gente vai aplicar aqui a legislação, não há por que ter a proteção por esse mecanismo excepcional das punitive damages. E olha o quarto. Se o ofensor agiu com dolo, olha que legal, cara, demonstrando indiferença. Olha o caso do McDonald's. Demonstrando, olha o caso do medicamento. Ah, tem 20 macacos cegos. Não, tô nem aí não. Vende mesmo assim. Mostrando indiferença pela segurança alheia. E mais um detalhe que eu pesquisei, Polly, para essa live. Lá nos Estados Unidos, as punitive damages, elas não abandonaram totalmente o direito penal. Lá, quando é fixado as punitive damages, essa ideia de uma função punitiva, embora seja aqui no direito privado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a aplicação de certos princípios que resguardam lá no campo de direito penal, como, por exemplo, a indivisibilidade da pena, a intransmissibilidade do caráter da pena, ou seja, nós vamos ter algumas aplicações de restrições que vêm de princípios penais para também aqui os punitive damages dos Estados Unidos. Mas não é legal? Eles traçaram critérios. Falaram, ó, a gente vai a partir de critérios, nós vamos analisar isso. Isso é muito interessante, né? E essa possibilidade também, eles não têm essa preocupação que nós temos se trata de uma sanção de natureza civil ou penal,
porque eles, vamos dizer que eles têm um processo judicial mais fluido, né? Sim. Então, essa ação, por exemplo, ela não é nem uma ação civil nem penal. Ela é uma ação de Híbrida, né? danos, ela é uma ação de danos, e cabe Perfeito. qualquer espécie de dano ali dentro. Então, Perfeito. eles têm essa fluidez que nós não temos. Esse rigor, né, vamos dizer, das distinções entre civil e penal aqui no nosso direito é que faz com que haja uma grande resistência na Perfeito, Cláudio. aceitação. Na aceitação. Você falou aí do enriquecimento sem causa, muita gente fala do bis in idem, né? Muita Sim, gente fala da possibilidade porque nós temos hoje a autonomia do juízo civil e do juízo penal. Então você a pode ter, o independência. mesmo fato pode gerar uma sanção civil e uma sanção penal, e nesse caso, se as duas tivessem a mesma natureza, poderia ter. Mas Isso. mesmo, e olha só como que é interessante, mesmo diante de tanta rejeição, os punitive damages, eles têm entrado no nosso direito. No campo do direito civil, eu acho que são dois panoramas, o panorama das ações individuais e o panorama das ações coletivas, das ações civis públicas, porque eu acho que aí cabem duas espécies de argumentação bem diferentes. Mas mesmo no campo das ações individuais, eu tenho encontrado decisões que aplicam o punitive damages. No direito do trabalho, por exemplo, eles falam de danos sociais, né? Eles não usam a nomenclatura punitive damages, mas o que eles estão fazendo é punitive damages. Agora, eu tenho visto muitas decisões aplicando, mas eles não aplicam como um dano independente, autônomo, como é feito lá nos Estados Unidos. Eles têm aplicado punitive damages nas ações individuais, né, de indenização, como um critério argumentativo de majoração do valor da indenização por danos morais. Esse ponto é muito interessante. Eles não estão colocando o punitive damages, isso aqui é um dano autônomo de natureza penal, ou não, a natureza é civil, ou é híbrida. Eles estão falando, olha, trata-se de um critério argumentativo de majoração do valor da indenização. Porque realmente, se a gente pensar nos danos materiais, o artigo 944 do Código Civil, ele vai gerar um certo limite, um teto ali, né? O valor da indenização se mede pela extensão do dano, o valor da indenização não pode ser superior ao valor do próprio dano. Mas quando a gente fala de danos morais, o critério utilizado é a equidade. E a gente vê que os nossos tribunais, ao usar a equidade, se posicionam de uma forma diferente dos tribunais norte-americanos. Os nossos tribunais, eles, teoricamente, adotam o trinômio indenizatório, que se leva em consideração o valor da gravidade do dano, a condição econômica do ofensor e a condição econômica do ofendido. Só que esse trinômio indenizatório, ele se mostra ineficaz quando você tem uma disparidade da condição socioeconômica do ofensor e da condição socioeconômica do ofendido. Então, se você pegar aí uma grande corporação, uma Ford, uma McDonald's, e vai indenizar uma senhora de 73 anos, funcionária pública, né, não tem como você definir um valor de indenização que, ao mesmo tempo, reconforte a vítima e gere prejuízo no bolso do ofensor. É o que você falou, esse descaso colocado aí nos tribunais é porque eles só se importam em prevenir danos se pesar no bolso deles, causar danos. Essa é que é a lógica do punitive damage. Se eles só entendem a linguagem do dinheiro, vamos utilizar a linguagem do dinheiro em desfavor deles. Então vamos fixar altos valores de indenização para que eles não pratiquem, né, se sintam desestimulados a praticar aquela conduta. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos, eles vão, diante dessa impossibilidade de usar o trinômio, eles vão adotar um binômio, valor da indenização e condição gravidade do dano e condição socioeconômica do ofensor. Porque o mais importante aqui é desestimular a conduta. Os tribunais brasileiros, eles vão se posicionar do outro lado do muro, vamos dizer assim. Eles vão falar, não, é gravidade do dano e condição socioeconômica da vítima. Com isso, eles trazem os valores de indenização por dano moral aqui para baixo. Na verdade, um conceito até de ordem moral. Lá nos tribunais norte-americanos, eles consideram que é mais prejudicial para a sociedade a indústria da negligência,
corporativa, com os danos dos consumidores, do que essa suposta indústria de negligência, desculpa, indústria de enriquecimento dos consumidores. Enquanto que aqui no Brasil, os nossos tribunais estão insistindo. Interessante que eles estão insistindo numa argumentação que era a argumentação nos Estados Unidos antes deles começarem a aplicar os punitive damages. E os nossos tribunais estão insistindo de que é mais prejudicial para a sociedade supostamente enriquecer o consumidor do que coibir essa indústria da negligência corporativa que está aí. Você não acha? Ô, Poli, você falou tanta coisa aqui que até fundiu minha cabeça, cara, porque você falou muita coisa maravilhosa, cara. Metralhei, né? Não, mas você falou muita coisa maravilhosa, assim. Temos papos mais profundos que caberia lá na nossa aula do mestrado, do doutorado da PUC, que você tão bem leciona lá e eu fico lá ó, só aprendendo, né? Mas, cara, olha que legal que você falou, Poli. Você falou muito aí de análise econômica do direito, né, bicho? Uhum. Law and Economics na veia. Por quê? Quando você não dá, ou não fornece, ou não impõe os incentivos adequados ao cumprimento da legislação, na outra ponta você está incentivando o descumprimento da legislação. Ó, desculpa, cara, mas eu vou usar um exemplo que eu vi de perto. Eu não toquei, mas eu vi de perto. Rompimento de barragens em Minas Gerais. Perfeito. Pô, Perfeito. as empresas. Como é que não aplicaram ainda os punitive damages? Pois né? né? Por quê? Por que não aplicaram para Samarco, para Vale? Peraí, elas não receberam no âmbito da fiscalização ou no âmbito agora pós-acidente as condenações que mereceriam receber. É claro que elas vão indenizar as famílias das vítimas ou as próprias vítimas, aqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, foram prejudicados pelo rompimento dessas barragens. É óbvio que ela vai ter que indenizar individualmente, como você falou. Né? Mas cadê aqui? A conduta é ultrajante. Tem laudos e laudos, e-mails, interceptação de e-mail que a Polícia Federal fez. Tá tudo lá. Sabiam que podia, desculpa a palavra, dar merda. Ao invés de aplicar a grana que tinha aplicado, quiseram o quê? Qual foi a predileção? Redução de custos, maximização de lucros. Ou seja, quando ele não recebeu o incentivo adequado para o cumprimento da lei, fica mais barato descumprir. Né? E aí esse é o primeiro ponto. Law e Economics na veia, e nos Estados Unidos eles falam muito disso, eles usam muito mais esse conceito do que no Brasil, que é um conceito que ainda está, né, desde Bosnia, lá nos Estados Unidos, eles estão caminhando, eu tenho estudado muito, não sei você, cara, mas eu acho que é uma coisa que é muito... Pode ter um viés utilitarista na análise econômica, mas é uma coisa que a gente precisa abrir mais os olhos do judiciário. Falou, filhão, você está sendo, juiz, doutor, Sua Excelência, você está sendo passado para trás aqui, cara. Você está comprando argumento aí. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que é um pouco mais de neurociência, que é outra coisa que eu tenho estudado para minha tese de doutorado, cara, é o seguinte, juiz, nesse momento, ele se coloca como vítima. Porque ele é fruto de uma classe média, normalmente, que então, por exemplo, você vai lá passagem aérea, né? Você foi lá, comprou a passagem, chegou lá, seu voo é cancelado, você perde 2 dias de férias, desvia sua mala e tal. O juiz coloca no seu lugar, 15 pau de indenização. Porque o juiz viaja de avião. O juiz tira férias com a família. Entendeu? Então eles vão, a maioria, né? Agora, numa situação dessa, ele fala, peraí, beber um café quente? Peraí, um carro desse? Não vou indenizar. Ou seja, ele não se autocoloca naquele lugar, ou se autocoloca e fala, eu não vou obter esse tipo de incentivo para o judiciário, não é justo que essa pessoa também obtenha. Ela vai ter um enriquecimento sem causa. E ele não faz nenhuma análise mais profunda, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, pela capacidade econômica do ofensor. Se a ideia é desestimular, peraí, vamos entrar com uma ação de punitive damages, vamos desestimular essa conduta. Esse cara aqui lucra 1 bi por ano, é um banco. Ele está sendo demandado toda semana. Tem 400 mil ações aqui no juizado contra esse banco. Ele sempre adota esse tipo de procedimento. O Ministério Público da Defesa do Consumidor já entrou com a ação aqui, já mandamos ele mudar o procedimento. Ele não muda o procedimento. Ele está dando de ombros para a decisão judicial. Meu amigo, até quando você vai admitir? Vai ficar o quê? Vai mandar instaurar inquérito por crime de desobediência? A ineficácia absoluta do direito penal do artigo 330 é ridículo, é risível, Poli. A falta de eficácia desse ponto de situação. Então, eu acho que muitos juízes brasileiros estão precisando dar uma olhadinha na análise econômica do direito e sair do papel de vitimização. Porque a partir do momento que ele se coloca como... É um negócio meio inconsciente. Como vítima, que a pessoa vai se enriquecer, ele já está se colocando, né, no papel de parcialidade onde ele não deveria se colocar. E, por fim, já que você tocou nesse assunto também,
falando dos tribunais brasileiros, e você colocou muito bem no início da sua fala, falando de ações trabalhistas, os punitive damages estão sendo completamente distorcidos no Brasil. Completamente distorcidos no Brasil. E olha, eu vou falar mais, inclusive pelo STJ e pelo STF. Pelo STJ e pelo STF. Eles estão usando a ideia de uma função punitiva na indenização de dano moral. Ou seja, eles entendem que a um só tempo nós devemos compensar os danos sofridos pela vítima, né? Dar um afago, uma substituição de prazeres, vamos dar um dinheiro no lugar da lesão. E vamos aqui também amplificar um pouquinho, como você falou muito bem, né? Como critério de ampliação do valor da indenização, vamos ampliar aqui o valor dessa indenização para que essa pessoa, essa empresa se sinta desestimulada a repetir essas condutas. E alguns pior, eles usam a palavra função punitiva do dano moral e outros ainda usam de maneira completamente equivocada, nunca abriram um livro, parece, punitive damages, que não tem nada a ver com isso. Punitive damages é outra coisa. Então, outra eu acho coisa. que alguns paradigmas aqui a gente tem que colocar. Primeiro, os punitive damages, ou pena civil, de onde eles decorrem, né, a penalidade civil dos punitive damages, não é a mesma coisa que dano extrapatrimonial. Ainda colocando dano extrapatrimonial como uma categoria de danos, né, dentro do qual estaria dano moral. Então, punitive damages não se confunde com dano moral. É a primeira coisa que os tribunais brasileiros têm que entender. Isso aí. Segundo, a pena civil só deve ser aplicada, como você muito bem falou, excepcionalmente, não é todo o caso, e quando houver condutas ultrajantes, condutas graves, culpas ou dolos gravíssimos, ok? E mais, esse é o ponto nodal, na minha opinião. Uma empresa, um fornecedor de produtos ou serviços, uma mineradora, como a gente exemplificou, que elas podem ser condenadas por punitive damages, ainda que não sejam condenadas ao pagamento de dano moral, para mostrar mesmo essa separação, né? Mostrar mesmo essa separação. E qual seria, Paulo, o instrumento? Ações coletivas. Eu acho que quem tem que no Brasil movimentar a ideia dos punitive damages tem que ser o Ministério Público, tem que ser a Defensoria Pública, que são os titulares no Brasil das class actions. Ou seja, eles vão ajuizar as ACPs, as ações civis públicas, para que aquela empresa com condutas ultrajantes seja não apenas responsabilidade, como a Volkswagen já foi, a trocar peça num recall, né? Não, peraí, filho, você está fornecendo um carro aqui para 200 mil pessoas, para que um carro que circula por dia 30 mil brasileiros nele, e você sabia que essa peça era perigosa, ela gerou 30 acidentes e você não fez nada? Você está achando que é o quê? Só um recallzinho? Não, meu amigo, vem cá. Vamos projetar o futuro do seu comportamento e das demais montadoras de veículos, né? Então eu acho que as class actions são um ótimo instrumento. A gente teve um exemplo muito bom, Paulo, eu pesquisei, em 2007, lá no Rio Grande do Sul, não sei se você lembra disso. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, na defesa do consumidor, ajuizou uma ação contra uma empresa lá, que era quem comandava o Totobola. O Totobola era um concorrente da Mega Sena, né? Esses títulos de capitalização. Só que a galera lá, ó, fez o Totobola, encheu o bolso de dinheiro, e esse tipo de capitalização, como era a Mega Sena, Telecena do Silvio Santos, você podia depois ir lá e trocar por um valor, né? Você concorria ao prêmio, não ganhava nada, depois você ia lá e trocava aquilo por um valor. Era um título, né? Beleza. E os caras, o que fizeram? Paulo, enfiaram o dinheiro no bolso e, ó, montaram no porco, picaram a mula, sumiram no mapa. O Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com uma ação pedindo a condenação daquela empresa que organizava o Totobola em punitive damages. O pedido, o objeto da ação foi punitive damages. Só que eles entraram no juizado especial, que aí o teto era 40 salários, né? E foi deferido na época 10 mil reais. Então foi 10 mil reais, mas assim, estruturalmente, é um case brasileiro mesmo. Já é um precedente. É um precedente brasileiro. Houve uma condenação por punitive damages, movida pelo Ministério Público, através de uma ação civil pública, no âmbito da defesa do consumidor, vulneráveis presentes, uma empresa que agiu com uma omissão incrível, que é de sumir no mapa, né? Uma conduta, como a gente falou aqui, severa, ultrajante, e o juiz deferiu 10 mil reais. E essa sentença foi confirmada pela turma do juizado especial, e quem que era o juiz? O Eugênio Facchini Neto, que é um grande conhecedor de responsabilidade civil. E o Eugênio Facchini Neto, muito bom. E ele falou, peraí, não vamos confundir, não. Ele falou no acórdão dele em 2007. Não vamos confundir, não. Função punitiva é uma coisa, punitive damages é outra. Essa demanda é de punitive damages e eu vou condenar.
Legal demais, né, cara? Muito legal. Você também falou muita coisa aí agora, né? Eu até fiz umas anotações aqui para ver se eu lembro. Minha memória já não está mais tão boa como a sua, não. Mas vamos lá. A questão do direito, aplicação da teoria econômica, né, no direito, né, direito Law and Economics, né, que você trouxe para a gente aí, do Posner, é muito interessante. Tem certas teorias que, se a gente se recusar a estudá-las, a gente acaba sendo engolido por elas. É isso. Law and Economics, por mais preconceito que uma pessoa possa ter com essa teoria, é bom estudar. É igual o pessoal que tinha preconceito contra direito informático, depois direito à internet, direito e tal, teve que começar a estudar. E se não Law estudar, and tá fora do mercado Economics, em 10 anos, hein? Se não e já vai estar fora disso aí. Vai estar fora do mercado. Isso, é isso aí. Então, Law and Economics, fica a dica. Se não estudar, vai ser engolido por ela, não tem dúvida também. E isso é interessante também, porque você colocou a questão aí da distinção entre danos punitivos e função punitiva, é isso mesmo. No Brasil, eles estão adotando a função punitiva da indenização por dano moral como se fosse punitive damages, são duas coisas diferentes. Para você adotar punitive damages, você estaria falando de um dano independente e de uma verba indenizatória independente. Então, você teria que ter lá verba indenizatória para danos materiais, verba indenizatória para danos morais e outra verba indenizatória a título de punitive damages. E não é isso que tem acontecido. E interessante que você falou da vitimização por parte dos tribunais e essa questão. Isso é interessante porque esse critério utilizado pelos nossos tribunais, ele se mostra inclusive um critério discriminatório, né, que define, porque quando nós estamos falando de danos morais, nós estamos falando de violação da dignidade da pessoa humana, de valores de ordem existencial, de direitos de conteúdo extrapatrimonial. Como que eu coloco ter como medida do ser? Né? E o que os nossos tribunais estão fazendo quando eles definem o valor da indenização com base na condição econômica do ofendido é definindo, colocando o ter como medida do ser. Então, eu acho que esse critério ele precisa ser revisitado. Eu acho que isso de forma inconsciente, tá, Bruno? Eu acho que ele tem sido adotado de forma inconsciente, mas é importante a tomada de consciência para mudar. Só para não... Vou parar um pouco o raciocínio para não deixar passar. A pergunta do Dr. José Gama, grande advogado de Belo Horizonte, falou: quando o juiz nas sentenças menciona considerando o grau de reprovação da conduta ou fala em caráter pedagógico da indenização, seria uma aplicação abrasileirada? Perfeito, Zé Gama, é isso mesmo que a gente está trabalhando aqui, tá? Outra coisa, você falou aí da ambiência das ações civis, das ações coletivas, e eu colocaria também aí a ação civil pública, porque eu acho que dá para trabalhar a questão do punitive damages aí, e mandar essa função para o Ministério Público, eu acho perfeito. E eu acho que a gente também não precisa querer reinventar a roda. Se a gente pegar o Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala lá das ações coletivas de consumo, ele fala da possibilidade do Ministério Público intervir fixando multa pelas práticas abusivas, comerciais ou contratuais abusivas, prevê a possibilidade de, além da multa, e essa multa pode ser tratada como uma espécie de punitive damages também, não indenizatório, mas a multa também pode ter essa finalidade punitiva. Sim. Além disso, eles falam da suspensão de atividades, até da cassação do registro e do funcionamento de atividades. Então, a atuação do Ministério Público pelo que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor e em outras legislações, já permite nós alcançarmos o resultado dos punitive damages que existe lá nos Estados Unidos. Eu acredito que a gente não precisa reinventar a roda. Se for aplicado... Se for aplicado, nós falamos juntos aí, mas pode falar, depois eu concluo. Não, exatamente, eu esqueci de citar que nesses 10 mil fixados no Rio Grande do Sul, a destinação foi lá a destinação do artigo 13 da 7347, que é aquele Flood Recovery Fund, ou seja, fundos de ações coletivas, né? São aqueles fundos de interesse difuso e coletivos, ou seja, mandou recolher para o fundo. E aí superamos aquele argumento de enriquecimento sem causa da vítima. Vai para o fundo, não tem problema. E na ação coletiva ou na ação civil pública, isso não teria problema. Nas ações indenizatórias individuais, isso teria problema, porque você poderia esbarrar na legitimação processual. Né? Ninguém pode pleitear em juízo de direito alheio em nome próprio. Né? Então poderia esbarrar. Mas nas coletivas e na civil pública não tem problema. A ambiência...
Pode falar. Há mais de 10 anos, lá na época do Pretório, Poli, eu vi uma palestra do Cláudio Godoy, que é um juiz lá do TJ de São Paulo, mestre doutor, Cláudio Godoy é muito bom, e ele defendia isso lá na época, já foi 2006 ou 2007 que eu vi essa palestra dele, ele falou o seguinte, o que impede o juiz de fixar punitive damages numa ação individual e determinar que o pagamento seja feito a um fundo de proteção coletiva, ou a uma instituição que cuida da defesa do consumidor. Né? Nós vamos precisar flexibilizar bem ali os pressupostos da ação, né? A gente vai ter que construir uma fluidez. Né? E eu acho interessante que o pessoal da reforma do Código de Processo Civil podia ter pensado nisso. Claro. Né? Eles pensaram numa fluidez, vamos dizer assim, numa maior liquidez de questões probatórias, né, das questões recursais e tudo, mas essa dos pressupostos da ação poderia ter tido também uma maior fluidez, a gente já poderia estar tranquilo com isso. Eu acho super legal isso também, acho super legal. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, senão o pessoal vai ficar chateado, né? O doutor José Gama também perguntou, o nosso judiciário está fixado com milhares de causas repetidas de réus, como bancos, tal, não seria uma solução, né, melhor e mais conivente com essa indústria? Pode ser sim, porque eu tenho medo da gente trazer o punitive damages como uma espécie de salvador da pátria, né? Como nós já dissemos, tem muitas atuações que podem ser feitas pelo Ministério Público de forma à defesa desses direitos. Mas falharam todas as ferramentas existentes, eu acho que tem que ser utilizado o judiciário. Né? O judiciário é o último filtro. Né? Mas mesmo nos Estados Unidos, cara, ela é chamada de extrema raça, ou seja, a última raça da última raça. É isso aí. Nós vamos usar ela porque não teve jeito. Nós temos outros controles, nós temos outras ferramentas e temos isso na nossa legislação. Agora, quando tudo falha, nós não podemos deixar o judiciário falhar. Então o judiciário tem que barrar esse tipo de conduta. Eu acho que é isso aí. É preciso coragem, às vezes, né, Poli? Para enfrentar interesses econômicos gigantescos. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Outra aqui também falou assim, o Ministério Público não teria condições de proibir, né? Eu não sei, eu acho que talvez o Ministério Público, coragem e disposição também, né, Bruno? Eu acho que dá, eu acho que o Ministério Público tem essa função, ele tem essa função e ele tem as ferramentas. Basta que ele seja melhor aparelhado, né? Porque a gente também tem que lidar aqui, né, com a dificuldade que as nossas instituições também enfrentam, né? Claro. Não só o Ministério Público, como a polícia, como também o Judiciário. Né? E tem uma série, nós não vamos querer que eles sejam onipresentes, oniscientes e onipotentes. Claro. Essas características não podem ser atribuídas a nenhuma instituição humana. Mas eu acho que tem um caminho, temos um caminho também pelo Ministério Público, que eu acho um excelente caminho. Não, e eu vi, viu, Poli, muitas vezes os promotores até tentam, eu tenho muitos amigos promotores, você também, a galera até tenta, mas chega em tribunais aí de justiça, tribunais superiores, a coisa não caminha. Essa é a verdade. Não dá para tapar o sol com a peneira, viu, cara? Essa é a verdade. É verdade, Porque é muito interesse econômico, né, envolvido. Acho que vai dar uma multa ali na Vale de 1 bilhão, de 500 milhões... de 100 milhões, você acha que não vai... Os melhores advogados do Brasil envolvidos contra um promotor que às vezes está ali com uma estrutura capenga de trabalho, né? E às vezes não tem nem uma estrutura para acompanhar melhor o recurso quando ele vira recurso especial extraordinário. A realidade às vezes é mais dura, né, do que a teoria aqui. Lógico. E o promotor, pelo que a gente vê, ele pede. Ele faz o trabalho dele, ele pede, mas ele não recebe do outro lado, né? Mas ele pede, eu quero a multa, eu quero os punitive damages, eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes, por causa de todo esse mecanismo, né, não consegue. A Dani Cris colocou aqui, a Ford com o Power Shift 2014, no Zé os consumidores foram indenizados, e no Brasil ficaram a ver navios. É isso aí, é disso aí que nós estamos falando agora, né Dani Cris? Tentar sempre aprimorar as nossas instituições para chegar lá, né? O Guilherme Ferreira colocou uma pergunta super interessante, que nós não falamos, mas eu acho que tem tudo a ver. Ele colocou aqui, as agências reguladoras, de certa forma, têm a função de substituírem os danos punitivos. As agências reguladoras, Bruno, elas começaram muito bem. Muito bem. Muito bem. Quando 98, você ligava para uma agência reguladora,
Por exemplo, você ligava para a Anatel para reclamar de uma questão de telefonia, no dia seguinte o problema estava resolvido. Hoje, você ligar para a Anatel e nada é quase a mesma coisa, né? O que você acha que faltou aí, que falhou Cara, aí vem nessa o Bruno, figura das aí agências vem o Bruno reguladoras? delegado, né, cara? Vem o Bruno delegado, ele já trabalhou com muito caso de corrupção. A agência reguladora, há muitos anos no Brasil, ela é instrumento de alocação de apadrinhados políticos. Os quadros técnicos nas agências reguladoras que são muito bons. Eu já pude fazer algumas operações junto com algumas estruturas de agências reguladoras, pô, tem quadros técnicos, cara, brilhantes, assim. Mas quem está nas direções, nos DAS, são sempre indicados por partidos políticos. Sempre. Sempre assim. Então, meu amigo, aí é lobby de cá, lobby de lá. E aí as operadoras de plano de saúde, operadoras de telefonia, operadora de energia elétrica, né? Elas fazem e acontece. Basta ver aí, a gente deu o exemplo aqui da mineração, né? A Agência Nacional lá ligada à mineração, porra, várias operações da PF em cima dela nos últimos anos, sabe? Todas as agências já sofreram operações da Polícia Federal praticamente. Então, a gente tem que recuperar aquela ideia de uma administração pública gerencial, que foi o que se tentou com a Emenda Constitucional 19 de 2020. Essa sim, uma reforma administrativa, não essa 32 que é para inglês ver aí. É verdade. O Thiago Torino perguntou assim, não seria melhor falar em danos transindividuais para evitar o enriquecimento ilícito? Eu acho que a gente até trabalhou isso bem aqui, né? Essa questão, acho que está tranquilo. Acho que nós já respondemos. O FRT, né? Eu não sei o nome, está colocando aqui, ó. O magistrado pode de ofício condenar em punitive damages. Pois né? Eu FRT. Acho que seria extrapetita. Aí eu vejo, principalmente nas ações individuais, eu não vejo como, mas nas ações coletivas também não, porque aí a defesa vai vir em cima. Ô, Paulo, eu tô acho difícil. Não tá com um cronômetro aí não, cara? Não vai zerar essa live? Tá não. Então vamos lá. Mas vamos partir para o final, porque nós já falamos muito, eu vou falar. Você começou 18h57, 18h58, já está quase batendo. Já deve estar acabando. Vamos despedir, é melhor, mais seguro. Né? Seguro morreu de velho. Vamos lá. Gente, obrigado pela presença de todo mundo, a live foi muito legal. Bruno, foi um prazer conversar com você. Sou seu fã, viu, cara? Sou seu fã mesmo. Eu também sou seu fã, você sabe disso. Tem quanto tempo que a gente não conversa, né? É verdade. Valeu a conversa pelo menos assim, depois de passar a quarentena a gente tem uma conversa. Obrigado a presença de todo mundo. Eu vou encerrar aqui e ela vai ficar gravada aí no IGTV. Grande abraço a todos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Bruno. Eu que agradeço. Abraço.